O desenvolvimento do conhecimento humano trouxe a necessidade de uma melhoria sempre continuada. E cada vez que uma nova ideia surge, a possibilidade de aplicá-la como tecnologia cria desafios para os seres humanos. O problema da inovação é um problema essencial para os seres humanos. E para falar um pouco sobre a inovação e o desafio que os humanos têm a respeito disso, nós gostaríamos de convidar o Rodrigo Henriques, do Instituto Fenasbac. Ele é o gestor de estratégias de educação e de inovação do Instituto Fenasbac. Com vocês, o Rodrigo Henriques. Não. Tá aberto mesmo. Alô. Se eu puder. Eu não aguento. Boa tarde. Ou como diria meu pai, bom. Bom também. Agora já achei gente que conhece. Bom demais. Meu nome é Rodrigo, né? Obrigado pelo bom também. Meu nome é Rodrigo, eu estou aqui representando o Instituto Fenasbac. A Fenasbac, acho que já falaram sobre nós, mas a Fenasbac, só para recapitular, é a Federação das Associações dos Servidores do Banco Central, e o Instituto especificamente é o braço de consultoria e capacitação da federação. Então, a gente tem um olhar e para fora e muito mais para fora, né? Então, a gente olha para fora, olha o mercado, olha as empresas, olha as startups e tenta entender isto e ajudar esse grupo de pessoas a se aproveitar desse momento e crescer. Mas eu vim falar de uma coisa bem específica do que não é inovação. Acho que cada vez que alguém fala inovação aqui, né, a gente sente um frio na espinha e diz, de novo? É sério? Né? A gente vai, né, discutir o que é inovação de novo. Bem, porque é importante, antes de mais nada. Né? Mas tem algumas coisas que não são, e a gente teve uma oportunidade agora de passar 3 semanas fora, especificamente nos Estados Unidos. A gente teve a oportunidade de ir para um evento maravilhoso chamado South by Southwest, conhecido como os íntimos como South by. Né? E é a primeira vez que eu fui, eu já estou fingindo que eu sou íntimo, já estou chamando de South by, que é um evento de 10 dias de, entre outras coisas, tecnologias convergentes. E depois fazer uma visita bem bacana ao Vale do Silício, visitar algumas empresas chaves e empresas que estão nascendo por lá. E a gente tentou, primeiro, entender o que é inovação e o que não é inovação. Então, algumas coisas não são inovação, algumas coisas são parte de inovação. Então, transformação digital não é inovação. Né? A transformação digital, por si só, ela habilita, né, o ser humano a fazer coisas que ele nunca fez antes. Mas ela, por si só, não é. Transformação digital é um quadro diferente. Né? É uma moldura diferente. São tintas diferentes que, a partir de agora, a gente escolhe para desenhar e pintar coisas que a gente nunca pintou antes. Ela é muito impactante, as tecnologias são muito impactantes. Mas quando você olha a pesquisa, okay? Quando você olha o que está acontecendo em inovação, não é o pulo da tecnologia que foi dado. O pulo da tecnologia foi dado há 20 anos atrás ou há 50 anos atrás. A inovação, na verdade, é o uso dessa tecnologia num ambiente onde ela não nasceu. E essa é uma coisa super interessante. Então, vai ter que falar nome, não tem o que fazer. Né? Quando a gente fala, sei lá, do Waze, por exemplo, né? O Waze é uma sacada, né, de uso de GPS e acelerômetros, né, coisa que já existia há um bom tempo, para que a gente pudesse trabalhar trânsito de uma forma melhor. Pelo menos em nível individual no começo, e depois em escala, cidade, e depois nação. Então, a transformação digital é uma parte da inovação, mas ela não é a inovação. Uma economia de escala, uma economia baseada em escala, né? A gente fala, não, todo o processo de inovação agora cresce muito, acelera. A gente ouve o tempo todo essa história de erra rápido. Né? Erra rápido, erra rápido. Primeiro que eu, pessoalmente, odeio a frase. Okay? Eu odeio errar.
e eu vou continuar odiando errar. O que eu gosto é de aprender rápido. E o que eu entendo é que o erro faz parte do processo de aprendizado. Não tem como aprender sem erro. Então, mas esse processo de escalar, de você crescer muito rápido, aceitando os erros e aprendendo com eles, okay, é um processo que faz parte da inovação. Você imaginar que todo o sonho de startup de virar unicórnio, né, de dizer, olha, eu valho $1 bilhão, de escalar muito rápido, faz parte do processo, mas, humildemente falando, acho até um pedaço perverso do desenho das inovações. Esse é um modelo que talvez valha mais para o sistema do que para o indivíduo, mas essa é uma outra conversa, só tenho 15 minutos para a gente falar, mas para o sistema está valendo, mas faz parte, mas não é. Ok, liquidez monetária, eu estou no Banco Central fingindo que eu sei do que eu estou falando quando eu boto um slide como esse. Na verdade, o que a gente percebeu e ouviu é que está sobrando dinheiro em todos esses mercados. E sobrando dinheiro. Então, uma das coisas que diferencia os mercados onde você vê a inovação acontecer é gente disposta a queimar muito dinheiro, perder muito dinheiro por tempo suficiente para, na hora que acertar, recuperar. E essa é uma condição de inovação de algum desses lugares, mas isso por si só também, de novo, não define o processo de inovação. E então a gente acha que inovação, na verdade, é um conjunto de coisas, e se eles somados, algo faz a inovação acontecer. Né? Esses componentes vão ter que estar presentes no processo, mas falta algo que dê a ignição, falta algo que comece, que ateie o fogo, né, nessa boa fogueira que foi montada. E a nossa visão é que esse é o lado humano. Então, o que a gente conseguiu enxergar, né, essa faísca que começa o processo de inovação é o lado humano. O lift, né, o laboratório, o desenho, né, já estava rodando aqui há algum tempo, esse é um desenho aplicado em alguns outros bancos centrais também, esse é um desenho maravilhoso que ajuda a ordenar e acelerar o processo de fintech, mas faltava humano com vontade de fazer. Né? Faltava um fator muito específico humano, e aí eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre esse fator humano. A primeira é uma ideia de um livro, esse livro é maravilhoso, ele diz que ideas have sex. As ideias fazem sexo. E primeiro, para fazer sexo, pelo menos as ideias elas precisam se encontrar. Né? Então, você precisa, para você ter um lado inovador, encontro de ideias. Okay? Porque se as ideias não se encontram, elas não vão fazer sexo e elas não vão procriar. E a ideia, né, de que essas ideias nascem ruinzinhas mesmo. E com um tempo, e com um processo seletivo, e com as misturas, elas vão dando filhos e filhas de ideias melhores, que ainda não são boas o suficientes, que vão dando netos, bisnetos, até o momento que nasce um bicho bonito na família. Né? Que no meu caso é meu filho, ok? Eu quase consegui, mas não chegou na minha vez. Então, você criar ambientes onde as pessoas levem as ideias, troquem as ideias e deixem as ideias se fundir e se multiplicar. E essa é uma coisa que a gente viu muito em todos os lugares. As pessoas não têm medo de trocar ideia. Por 2 motivos. Primeiro, que o dinheiro está na execução, vamos dizer. O dinheiro não está na ideia. Está na execução, na capacidade de execução. Segundo, que a sua ideia é ruim. E eu não conheço você, tá? E eu não sei o que você está fazendo. Mas a sua ideia, eu vou botar de um jeito melhor, ela ainda não é boa o suficiente, porque não teve pessoas suficientes que ouviram a sua ideia. E criticaram a sua ideia, e melhoraram a sua ideia, e alteraram a sua ideia. Então, esse é um primeiro passo, né, para que a inovação possa realmente acontecer. As ideias precisam fazer sexo. Isso acontecia nos cafés, antigamente, e olha que coisa maravilhosa, voltou a acontecer em cafés. Starbucks, né? É o lugar onde a maioria das startups se encontram para conversar. As pessoas marcam nas reuniões nos cafés, nas festas. O South by, que é esse evento em Austin, ele é conhecido pelas festas. Aí tem gente que diz, não é bom, né? Não é sério o suficiente, porque tem muita festa.
É na festa que as pessoas se entendem melhor e conversam melhor no dia seguinte sobre o negócio. E não só ideias têm sexo em South by, mas eu não quero entrar nessa conversa. Ok? Use com moderação. O segundo é que as pessoas precisam, ok, terem um mindset, um modelo mental associado à disrupção. A segunda não vou aqui pregar para padre, mas assim, ou a gente tem um modelo mental de crescimento, ou a gente tem um modelo mental de dizer, dá para fazer melhor, né? Inclusive e principalmente numa instituição como essa, a nossa, o Banco Central. Né? Ou a gente tem olha para o mercado financeiro e fala, olha para o sistema bancário e declara, eu preciso de um sistema financeiro mais eficiente, e é possível isso acontecer. Então, esse mindset de que as coisas podem ser verdadeiramente melhores. E não é marginalmente melhores. Elas podem ser muito melhores, quando a gente olha para fora, mas internamente esse é um modelo muito interessante. Então, individualmente, o modelo mental das pessoas que estão associadas à inovação não é elas sabem, elas são capazes de aprender. E é impressionante hoje, quando você entra nesses cursos abertos de MIT, da vida, os professores de machine learning dizendo, é tão engraçado, há 10 anos atrás eu tinha 30 pessoas na sala, hoje eu tenho 600. Já tentou aprender machine learning? Jesus, Maria, José, meu amigo. Mas o modelo mental de que é possível aprender, né, ele tem que estar presente na inovação. E junto com isso, uma ideia de disrupção. Junto com esse modelo mental, uma ideia de que se eu melhorar o suficiente, as coisas vão ser completamente diferentes do que elas são hoje. E esse é um pulo difícil de dar para frente, mas é fácil olhar para trás. É difícil dizer como é que o mundo vai ser daqui a 10 anos, mas é fácil olhar o mundo de 10 anos atrás e ficar assustado com o mundo de hoje. É fácil entender que o mundo de hoje parecia absurdo há 10 anos atrás. Né? As facilidades que a gente tem, as comunidades que a gente tem e o quanto a tecnologia avançou. Toda aquela conversa de que você tem, provavelmente no seu bolso, uma máquina 100 vezes ou 1000 vezes melhores do que a máquina que levou o homem à Lua. Né? A gente está falando de década de 70, mas provavelmente que os mainframes de banco de 10 anos atrás é capaz de você ter sentado na sua mesa uma máquina com o mesmo poder de processamento. Então, mindset e disrupção. E aí as pessoas passaram a ter poder nesse processo. Então, o que a gente conseguiu enxergar é que quando você faz inovação para as pessoas e com as pessoas, isso gera o uso real que define inovação. Porque uma das coisas que separa processos criativos de inovadores é o uso. Se as pessoas estão usando ou não estão usando. Então você pode ter criado uma coisa maravilhosa que sem uso ela nunca vai chegar a ser inovadora. E aqui é muito importante, tem uma frase que vem de Business Agility, que fala assim, make people awesome. Faça as pessoas maravilhosas, se sentirem maravilhosas. Cara, é maravilhoso você chegar num país, não falar a língua, né? Olhar para uma maquininha na sua mão, falar uma frase e ela conversar com a outra pessoa e você conseguir estabelecer uma relação. É maravilhoso você ir pedir um empréstimo, né, bancário e uma coisa que poderia demorar uma análise durante semanas te responder em 15 minutos. Então, se você fizer as pessoas se sentirem maravilhosas, e eu acho maravilhoso pegar Uber, Lyft, eu acho a coisa mais maravilhosa que tem. Né? Você está em casa e dizer, eu acho que eu vou num carro com alguém dirigindo para mim, e esse carro aparecer 3 minutos depois, na minha cabeça isso é quase igual a mágica. Né? Para mim é quase igual a mágica. Então, você dar poder às pessoas define um processo de inovação. Agora, só dá poder às pessoas quem tem visão e propósito. Então, essas empresas que dão poderes às pessoas, elas têm uma visão e um propósito muito claro. Normalmente nascido, mas nem sempre, mas normalmente nascido de uma dor muito pessoal, né? Ou de uma sensação muito próxima da dor, mas a visão e o propósito de, por exemplo, fazer com que as pessoas se sintam em casa quando elas não estão. E aí você tem o tal do Airbnb, né? A maior empresa de acomodação do mundo sem ter um quarto. E a gente, né, a próxima vez que eu ouvir essa frase de novo, a gente mata quem falar.
né? Mas é uma ideia de visão e de propósito. Se você visitar o Airbnb, uma coisa maravilhosa que tem lá, você tem quadros gigantes dos anfitriões espalhados em todos os andares. Essa é uma ligação de visão e propósito até hoje. Você tem quadro dos primeiros 3 hóspedes espalhados pelo Airbnb em todos os lugares. As salas de reunião lá têm nome de cidades onde o Airbnb está presente. Eu consegui ir na sala Rio de Janeiro. Acho que eles não fizeram a sala Brasília, estou meio chateado com eles. Ok? Mas tem uma sala de reunião chamada Rio de Janeiro. Então, a visão e propósito, no começo, ela garante que você estenda esse processo de inovação durante o crescimento da empresa. A autonomia e maestria, que é uma ideia já até de Daniel Pink, da Motivação 3.0, e ele bebe em outras fontes, mas a ideia de que as pessoas precisam ter extrema autonomia para poder executar a inovação. A gente conversou com um gestor de TI da Netflix, que ele não tem orçamento de contratação, ele contrata quem ele quer, quantas pessoas ele quer, e o que mais me assustou não é isso, não. As pessoas lá, o salário delas é definido por valor de mercado. Se elas fazem mais, elas valem mais, se elas valem mais, o mercado paga mais, e elas recebem mais. Pronto, acabou. E aí, na hora que eu perguntei assim, mas como é que você define valor de mercado? Ele falou, não, a gente é estimulado a sair e fazer entrevista, né? Em outras empresas, saber quanto eles estão dispostos a pagar para a gente e voltar. E é assustador. Mas você está num processo de autonomia e maestria, você faz e quer fazer melhor, você faz e quer fazer melhor, que esse vira um ciclo virtuoso maravilhoso. E pertencimento e legado. Opa, volta, pelo amor. Pertencimento, legado, obrigado. Pertencimento e legado é a minha última conversa. Ok? Vou até largar aqui. Inteligência artificial é fácil. Áudio e vídeo, amigo, é muito complexo. Ok? Todo mundo aqui consegue fazer machine learning, inteligência artificial, mas na hora de projetar, você vê a quantidade de problema que dá? E é aí que está o pulo da próxima empresa. Vou fechar com pertencimento e legado. Né? Se você tem uma startup de áudio e vídeo. Vai na minha. A sensação de fazer parte de um grupo maior. A sensação de, se você é um fundador de uma startup, é você e seu primo, né, espinhento, é você e seus amigos de faculdade, é você e seus colegas de bairro, e você expandindo essa sensação de pertencimento, baseado lá naquela visão, lá naquele propósito, mas como as pessoas que estão trabalhando em inovação, elas se sentem parte de um grupo importante para a humanidade, aí está o legado. Essas pessoas olham e dizem para elas mesmas, a gente realmente não tem certeza do que vai acontecer daqui a 10 anos, mas a certeza que a gente quer ter é que a gente vai ter ajudado a construir o mundo daqui a 10 anos. E acho que esse é o convite do Lift para todas as fintechs do Brasil. Esse é o nosso convite do Instituto Fenasbac para vocês. Venham ajudar a gente a deixar um legado nesse mercado maravilhoso. Muito obrigado. Passaríamos a tarde ouvindo o Rodrigo falar a respeito disso e... Muito obrigado, Rodrigo, foi muito bacana. Eu fiquei com aquela sensação de que podemos resumir, então, o lado humano da inovação é colocar ideias para fazer sexo. Vou dormir pensando nisso hoje à noite.